Uniclac. E aí, voltamos, não foi? Foi rapidinho. Foi bem rapidinho. Tava com saudade de mim, não foi? Tava com saudade de mim. Vamos continuar. No finalzinho do bloco passado, nós vimos que a partir de agora a lei vai trazer uma série de conceitos. E conceitos são muito importantes para a sua prova do concurso. Você sabe que muitas vezes o aluno que tem conhecimento do conceito gabarita a questão. Vamos dar uma olhada aqui? Vamos lá? Primeiro conceito. O primeiro conceito que a nossa lei traz é o conceito de acessibilidade. Do ponto de vista legal, qual é o conceito de acessibilidade? Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia. Utilização com segurança e autonomia de espaços, móveis, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação, comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público. Isso é acessibilidade. A acessibilidade é a acessibilidade é a possibilidade que a pessoa com deficiência tem de ter acesso, de poder alcançar, de poder utilizar com segurança e autonomia todos os espaços, equipamentos, mobiliários, instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Tá certo? Então isso é a sua acessibilidade. Essa possibilidade também deve ser estendida às pessoas com mobilidade reduzida. Portanto, o primeiro conceito da lei é o conceito de acessibilidade. Acessibilidade é a possibilidade de uso, de utilização com segurança e autonomia dos espaços, equipamentos, mobiliários urbanos, também urbanos, coletivos, né, de instalações abertas ao público, não é? Também de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto na zona rural. O conceito de acessibilidade está aqui na nossa lâmina. Muito bem. Luzinha, qual é o próximo conceito que eu tenho que ter conhecimento, que a lei nos traz? O próximo conceito é o conceito de desenho universal. Desenho universal. Desenho universal é a concepção de produtos, ambientes, serviços, programas, não é? A serem usados por todas as pessoas. Se são todos, são todos. Sem necessariamente precisar ser adaptado. Então, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem utilizados por todas as pessoas sem a necessidade de adaptação ou projeto específico, incluindo os recursos e tecnologias assistivas. Tá certo? Os recursos de tecnologia assistiva. Então, isso é o desenho universal. Você pode utilizar produtos, ambientes, eles vão ser feitos, realizados de forma que não se tenha a necessidade de adaptação, de forma que todos possam utilizar. Então, nós vamos conceber produtos, ambientes, programas, serviços que possam ser utilizados por todas as pessoas sem a necessidade de adaptação, ok? Sem a necessidade de um projeto específico. E, em relação a esse projeto específico, como também sem a necessidade de utilização de tecnologias assistivas, aqueles braços mecânicos, por exemplo, etc. Que nós vamos ver agora o conceito de tecnologia assistiva. Então, nós já sabemos o que é acessibilidade. A acessibilidade é a possibilidade, a condição que aquela pessoa com deficiência tem de utilizar com toda a segurança e com toda a autonomia os espaços, os mobiliários, os equipamentos públicos, equipamentos privados, não é? De uso coletivo, de forma que ele tenha assegurado esses direitos de ir e vir, etc. Beleza? Desenho Desenho universal nós já sabemos, é a concepção de produtos, concepção de serviços, programas, ambientes que possam ser utilizados
por todos, sem a necessidade de uma adaptação ou do uso de tecnologia de recursos, da tecnologia assistiva, que por sua vez, tecnologia assistiva, também chamada de ajuda técnica, a tecnologia assistiva consiste em produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas, serviços que objetivem promover a funcionalidade, promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então você utiliza da tecnologia a fim de que possa dar à pessoa com deficiência a possibilidade de autonomia e independência em relação às suas atividades do seu dia a dia. Então, tecnologia assistiva é isso, também chamada de ajuda técnica, Você utilizar de todos os equipamentos, de todos os mecanismos tecnológicos informatizados, a fim de dar à pessoa com deficiência uma maior autonomia, uma maior independência, para que possa realizar suas atividades do dia a dia de forma com igualdade de condições em relação às demais pessoas. Tranquilos até aqui? Então, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas, serviços que objetivem promover a funcionalidade. Tecnologia assistiva. Aqui a gente tem aqui um exemplo, Beleza? Muito bem. Comunicação é outro conceito trazido aí por nossa lei. Comunicação é a forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras, a visualização de textos, o braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados, Quer ouvir? Você clique lá. E os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias de informação e das comunicações. Tranquilos? Então, toda forma de interação com aquele cidadão portador de uma deficiência, que tem uma deficiência, e que essa forma de interação possa, digamos assim, ser ampliada. Essa forma de comunicação seja eficiente, utilizando a língua brasileira de sinais, Libras, utilizando visualização de texto aumentado, o braille, Dentre outras formas de se aumentar essa interação. Então, forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive Libras, visualização de texto, braille, sistema de sinalização, formatos aumentativos, alternativos de comunicação, incluindo a tecnologia de informação e das comunicações. Tranquilos? Até aqui? Muito bem. Só isso, Luzinha? Não. Tem mais conceito. A lei traz o conceito de adaptações razoáveis. A pessoa com deficiência tem direito a adaptações razoáveis, cujo conceito a lei nos diz que são adaptações, modificações, ajustes que são necessários e que não acarretem um ônus desproporcional e indevido quando requeridos em cada caso. Essas adaptações e ajustes, elas têm como finalidade, assegurar que a pessoa que tenha deficiência possa exercer, usar, gozar, sempre em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, seus direitos e liberdades fundamentais. Tranquilos? Então, essas adaptações são modificações, adaptações razoáveis, são modificações, são adaptações, ajustes que se tornam necessários, a fim de que a pessoa com deficiência, tida neste momento em relação às outras pessoas da sociedade, que essas pessoas com deficiência possam utilizar e exercer, usufruir, gozar de seus direitos e liberdades fundamentais. Tranquilos até aqui? Então, adaptações, modificações razoáveis, Adaptações razoáveis que fazem com que essas pessoas possam utilizar seus direitos e liberdades em igualdade de condição com as demais
pessoas. Tranquilos? Muito bem. Elementos de urbanização. Elementos de urbanização. Bom, aqui o conceito é bem tranquilo. Qualquer componente de obra de urbanização, tais como referência: pavimentação, saneamento, encanamento para esgoto, distribuição de energia elétrica, gás, iluminação pública, serviço de comunicação, abastecimento, distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Pronto, são elementos da urbanização. Todas aquelas obras, todos aqueles componentes de obras, né, de urbanização da sua cidade são tidos como elementos de urbanização. Então, a pessoa com deficiência também tem o direito de usufruir desses elementos aqui, né? Direito aí a um saneamento básico de qualidade, encanamento, esgoto, etc. Muito bem, mobiliário urbano. Olha, o mobiliário urbano são aqueles móveis, aqueles mobiliários, aqueles equipamentos, melhor dizendo, que você vê aí nos espaços públicos. Então nós temos conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação. De forma que sua modificação e seu traslado, né, digamos, passagem, enfim, não provoque alterações substanciais. Transporte, né? Transporte, né? Provoca alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo de telecomunicações, fontes de água, lixeiras, né, quiosques, bancos, marquises, todos, etc. Então, todo esse mobiliário urbano, todos marquises, bancos, postes, são considerados mobiliários urbanos para a nossa lei, tá certo? De inclusão à pessoa com deficiência. Outro conceito que a gente precisa conhecer é o conceito de residência inclusiva. A residência inclusiva são unidades de oferta do serviço de acolhimento do Sistema Único da Assistência Social, o SUAS. Já ouviu falar? Se você estudou para o INSS, você já ouviu falar. A assistência social é um dos tripés da Seguridade Social. Seguridade Social amparada na saúde, assistência e previdência. Saúde gratuita, assistência gratuita, previdência com seu caráter contributivo. Portanto, residência inclusiva são unidades que o SUAS, assim oferece. Unidades de oferta do serviço de acolhimento do Sistema Único da Assistência Social, que são localizadas em áreas, digamos assim, consideradas residenciais. Então, são residências inclusivas, unidades de oferta e serviço de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, localizadas em áreas residenciais da comunidade. Obviamente que essas residências devem ter estruturas adequadas, não é? Essas residências devem contar com o apoio psicossocial. Afinal de contas, nós estamos aqui diante de políticas de inclusão, de uma lei de inclusão, políticas socioafirmativas. Então, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa que vai ser acolhida. Neste caso, a pessoa com deficiência, destinada a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência, que não dispõe de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. A assistência social, exatamente uma das suas, digamos assim, ações, é tratar, né, proteger essas pessoas que tenham aí uma vulnerabilidade social, ok? E se você estudou lá para o INSS, você já sabe, não é, do que nós estamos falando, a lei orgânica da Seguridade Social. Portanto, aqui para a nossa lei de inclusão à pessoa com deficiência, né, esta lei define que residências inclusivas são essas unidades que são ofertadas para o acolhimento de jovens, adultos, pessoas com relações familiares fragilizadas, pessoas que têm uma certa deficiência e que necessite, portanto, desse tipo de acolhimento. Essa residência inclusiva deve contar com o apoio psicossocial para que possa, né, atender, né, com as necessidades dessas pessoas que têm essas deficiências, ok? Tranquilos até aqui? Acolhimento aqui é a palavra-chave. Acolhimento aqui, portanto, é a palavra-chave. Tranquilos? Muito bem.
Luzinha, mais conceitos, mais conceitos. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência é outro conceito, é outro direito trazido aqui por nossa lei. Moradia com estruturas adequadas, capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. São as residências, digamos assim, adaptadas, né? Então, são residências, são moradias adaptadas, adequadas, melhor dizendo, adequadas, que são capazes, que podem aí, né, proporcionar os serviços de apoio coletivos, individualizados, que ampliem a autonomia dos jovens e adultos com deficiência, melhor dizendo, das pessoas com deficiência. Tranquilos? Então, moradia para a vida independente da pessoa, tem uma moradia aí com estrutura adequada, é direito da pessoa com deficiência. Atendente pessoal, atendente pessoal. Essa foto aqui foi de um filme, não foi? Acho que é Os Intocáveis, né? Enfim, atendente pessoal é uma pessoa que pode ser membro da família ou não. Uma pessoa que pode ser membro da família ou não, que seja remunerado ou não, mas que presta auxílio, presta cuidados, assiste a pessoa que tenha aí a sua deficiência. Então, pessoa, membro ou não da família, que com ou sem remuneração, assiste, cuida, né, dessa pessoa com deficiência, presta serviços básicos, essenciais, que mantenham aí a dignidade da pessoa humana, não é? Essa pessoa com deficiência, mas exerce suas atividades diárias, obviamente excluídas as técnicas, os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, não é? Essa pessoa não necessariamente precisa ser um médico, não é um médico, é um atendente pessoal, pessoa da família ou não, que cuida das necessidades básicas, né, presta cuidados básicos à pessoa com deficiência. Claro que não vou exigir dessa pessoa que tenha conhecimentos técnicos, né, de profissões legalmente habilitadas, tinha que ser um médico necessariamente. Não, são pessoas que prestam um serviço, um cuidado básico, essencial, digamos assim, à pessoa com deficiência. É chamada, portanto, de atendente pessoal. Muito bem, pessoal. Profissional de apoio escolar. Isso é bem fácil, pelo próprio nome, você já deve ter aí, pelo seu bom senso, saber o que é um profissional de apoio escolar. É uma pessoa que exerce através de atividades, pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene, locomoção do estudante com deficiência. Então, aquela pessoa que auxilia o estudante com deficiência a se alimentar, a prover a sua higiene básica do dia, né, a sua locomoção. Então, essa pessoa é chamada de profissional de apoio familiar e atua em todas as atividades escolares, nas quais se fizer necessária, em todos os níveis, modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas e os procedimentos identificados por profissões legalmente estabelecidas. Aí não, né? O profissional de apoio escolar é aquele que dá um apoio, assiste a pessoa ali naquela localidade, naquele local, naquele local, na sua escola, a realizar atividades relativas à sua higiene, à sua locomoção, à sua alimentação, ali do dia escolar. Tranquilos? Beleza? Muito bem. E o acompanhante? Eu tive lá o atendente pessoal, eu tive lá o profissional de apoio escolar e agora eu vou ter o acompanhante. O que é considerado acompanhante para a nossa lei? É aquele que acompanha. É aquele que acompanha a pessoa com deficiência. Aquela pessoa que está ali acompanhando aquela pessoa com deficiência é chamado de acompanhante. Agora, neste caso, o acompanhante, ele pode, segundo a lei, ele pode ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Lembra? O atendente pessoal é aquela pessoa, membro da família ou não, com remuneração ou não, que presta serviços básicos, essenciais à pessoa com deficiência. Tranquilo? Em suas atividades diárias. Então, esse acompanhante pode ser também,
não é? Pode desempenhar também a função de atendente pessoal, beleza? E finalmente as barreiras, né? As barreiras. Nós temos também o conceito de barreiras e temos também a classificação. Cuidado com a classificação. Ah, Luzinha, isso não é direito, isso é legislação. Ah, é? Você já sabe que uma questão errada faz você descer 300 posições. E uma questão correta faz você subir 300 posições. Portanto, não negligencie a legislação. Dê uma olhada sim. Luzinha, quantas vezes eu tenho que estudar essa legislação? 15 vezes. Ah, Luzinha, eu estudo 15 vezes, é direito eleitoral. Eu estudo 15 vezes. Ah, é? Estude suas 15 vezes e esqueça da legislação. Ah, Luzinha, só cai em 2 questões. 2 que fazem a diferença também. Você está diante de uma prova de concurso. Qualquer questão faz a diferença. Se você se propôs a trilhar esse caminho, que trilhe de forma bacana, correta, responsável. Todas as disciplinas têm a sua pontuação, têm a sua, digamos assim, tem o seu peso. Todas as disciplinas têm. Então não é só direito eleitoral, constitucional, que você tem que estudar. A legislação também. Vamos embora? Barreiras. Barreiras constituem qualquer entrave. Quaisquer entraves. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento. Qualquer obstáculo, atitude ou comportamento que impeça, que limite a participação social da pessoa com deficiência, limite, né, a participação social da pessoa com deficiência, a gozar, usufruir, né, dos exercícios, dos seus direitos de acessibilidade, de liberdade, seus direitos fundamentais, é considerado barreira. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição, o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimentação, de movimento, de expressão, comunicação, ao acesso à informação, compreensão, circulação com segurança, entre outros, são considerados barreiras. Esses entraves, esses obstáculos, essas atitudes, esses comportamentos que impeçam a pessoa com deficiência a usufruir, a gozar de seus direitos e liberdades fundamentais, são considerados barreiras. As barreiras são classificadas e elas caem na prova. As barreiras são classificadas, número 1, barreiras urbanísticas. Essa você se depara todo dia em sua cidade. Todo dia em sua cidade. As barreiras urbanísticas são as existentes nas vias, nos espaços públicos e privados, abertos ao público ou de uso coletivo. Então, você vê que em determinados locais públicos, determinados locais privados abertos ao público, não é? Você não tem aí uma rampa de acesso, né? Você não tem meios que façam com que a pessoa possa se locomover de forma eficiente. Então são chamadas barreiras urbanísticas, são as existentes nas vias, né? Nos espaços públicos, nos espaços privados abertos ao público, ou de uso coletivo, os condomínios de uso coletivo, tá certo? Então são barreiras urbanísticas. Barreiras arquitetônicas. Barreiras arquitetônicas são as existentes nos edifícios públicos e privados, né? Barreiras arquitetônicas, o próprio projeto arquitetônico não conseguiu prever, não teve essa previsão de acessibilidade, não pensou, não lembrou das outras pessoas, das pessoas que têm uma certa necessidade, que tem aí deficiência, pessoa considerada com deficiência. Então o arquiteto, ele se passou, não é? Então são barreiras arquitetônicas, são aquelas existentes nos edifícios públicos e também nos edifícios privados. Okay? São barreiras arquitetônicas. Barreiras nos transportes. Essa daí nem se fala, não é? Essa daí nem se fala. Quem nunca se deparou com uma cena como esta, não é? A pessoa não tem acesso ao transporte público.
não é? De qualidade, porque ela tem aí uma necessidade, é considerada pessoa portadora pessoa com deficiência, barreiras nos transportes são existentes nos sistemas e meios de transporte, quaisquer que sejam eles, tá certo? Então, aí os existentes nos sistemas e meios de transporte, qualquer que seja o meio de transporte, ok? Beleza? Barreiras nas comunicações, ok? Barreiras nas comunicações e nas informações. É qualquer entrave, qualquer obstáculo que dificulte, não é? Que impossibilite a expressão, o recebimento de mensagem da pessoa com deficiência. A pessoa tem uma certa dificuldade de entendimento. Então, as barreiras na comunicação e na informação são esses entraves que dificultam o entendimento, a comunicação, né, da pessoa com deficiência com o seu sistema, com a sua tecnologia de informação. Então, barreiras nas comunicações e na informação, qualquer entrave, obstáculo, atitude, comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio do sistema de comunicação e tecnologia da informação. Então, você sabe, né, você já deve ter visto o terminal, por exemplo, de banco, pelo menos os que eu conheço, não é? Já tem lá o sistema para colocar lá o fone para você ouvir, né, melhor, pessoa que tem uma certa dificuldade, né, tem lá já o braille lá para você, né, o tátil, utilizar ali a sua leitura através do sistema tátil, tá certo? Então, isso são barreiras nas comunicações, Muito bem, barreiras atitudinais, são essa daqui não gosto nem de falar, né, pessoal? Essa daqui a gente não gosta nem de tocar no assunto. São atitudes ou comportamentos que impedem, prejudicam a participação da pessoa com deficiência em igualdade de condições de oportunidades com as demais. Então, qualquer comportamento, qualquer atitude, né, que impeça, que bloqueie o direito à participação, que prejudique a participação social da pessoa com deficiência, é considerada barreira atitudinal. As barreiras tecnológicas, nem se fala. Barreiras tecnológicas são aquelas que impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. São as barreiras tecnológicas. Tranquilos? Muito bem. Luciana, na nossa lei existe alguma prioridade? Existe algum dispositivo que trata das prioridades? Com certeza. Com certeza, na nossa lei nós temos dispositivos que tratam, se referem às prioridades da pessoa com deficiência. Ele diz aqui, a pessoa com deficiência e seu acompanhante. A pessoa com deficiência e o acompanhante. Cuidado. Não é só a pessoa com deficiência, o acompanhante também tem direito a receber atendimento prioritário. Sobretudo, com a finalidade de proteger e socorrer em qualquer circunstância. Ter proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. A pessoa com deficiência e seu acompanhante também tem direito a atendimento prioritário, com a finalidade de atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. A pessoa com deficiência e seu acompanhante também tem direito a atendimento prioritário, a disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam o atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Também a pessoa com deficiência e seu acompanhante tem direito à disponibilização de pontos de parada, estações, terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia a segurança, tanto no embarque quanto no desembarque. A pessoa com deficiência e seu acompanhante, do mesmo modo, também tem direito a acessar informações, tem direito ao livre acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicações que sejam acessíveis. A pessoa com deficiência apenas tem o direito ao recebimento e restituição do imposto de renda. A pessoa com deficiência
tem direito à restituição do imposto de renda. Claro que isso não vai ser acessível a seu acompanhante, né? A seu acompanhante, porque o imposto de renda, no caso, ele é pessoal, ok? Tranquilos até aqui, o imposto de renda, no caso, ele é pessoal. Muito bem, muito bem. Os direitos fundamentais. Luciana, nós já temos direitos fundamentais na Constituição, né? Nós temos o título lá, dos direitos fundamentais, dos direitos individuais e coletivos. Já estudei isso em constitucional, um dia estudei, vou estudar de novo e tal. Sim, eu sei disso. Mas aqui na lei nós também temos os direitos fundamentais que são aí aplicáveis à pessoa com deficiência. Estamos diante de uma lei de inclusão. Já falamos sobre isso. Estamos diante de um concurso público. Não adianta você negligenciar. Não adianta, meu querido, minha querida. Eu já sou funcionária também. Eu sei o que eu passei, ó. Eu também sei o que eu passei. Então a gente tem que estudar a legislação, sim. Eu já falei. Aliás, eu não falei não, você que sabe. Você sabe, uma questão lá em cima. Questão errada, lá embaixo. Então não negligencie. Vai ter que ler, sim. Vai ter que estudar, sim. Quantas vezes? 15 vezes. Luzinha, lindinha, gatinha, fofinha, bonitinha do meu coração. 15 vezes todo dia. São 15 vezes todo dia que você tem que estudar. Os direitos fundamentais, portanto, da pessoa com deficiência consiste, não é, em algumas disposições que nós vamos aqui estudar com afinco para que possamos gabaritar a nossa prova. O primeiro que nós vamos ver aqui é que compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Ah, Luzinha, que foi... Ah, sim, você está aí a reclamar. Se você reclamar, ele dá uma bifa, viu? Lá na Bahia a gente vai dar uma bifa. Pá, vou lhe dar uma bifa, tá? Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. O artigo 1º da Constituição diz lá que é fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Portanto, a pessoa com deficiência também é pessoa humana e, portanto, cabe ao poder público garantir a sua dignidade. Da mesma forma que em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, essas pessoas serão consideradas vulneráveis. A pessoa com deficiência, no caso de risco, urgência, emergência, estado de calamidade, são consideradas pessoas vulneráveis e, portanto, o poder público deve adotar medidas que garantam, que protejam a sua segurança. Então, aqui diz, em situação de risco, emergência, estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Da mesma forma, as pessoas com deficiência, a pessoa com deficiência, ela não pode ser obrigada a se submeter à intervenção cirúrgica, intervenção clínica, não é? Ela não é obrigada. Lembra? A deficiência não impede a plena capacidade civil da pessoa, ok? A deficiência não impede a plena capacidade civil, tá certo? Então você não pode ser submetido, porque você tem a deficiência, a se submeter a um tratamento cirúrgico. Você é obrigado. É preciso que haja, sim, o seu assentimento. Você tem que consentir, seu consentimento. Deve ter o seu consentimento. Tranquilos? Então, a pessoa não será obrigada a se submeter a um tratamento cirúrgico, tratamento clínico. Da mesma forma que a pessoa com deficiência não pode ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, tratamento ou à institucionalização forçada. A institucionalização. Não estava aqui não, eu estava falando e não estava aqui, pronto, eu já coloquei aqui. Pronto, já coloquei aí. Muito bem. Da mesma forma também que o consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para realizar o tratamento. Beleza? Tranquilos até aqui? Muito bem, muito bem. Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada sua participação no maior grau possível para a obtenção deste consentimento. Muito bem! Tá tranquilo até aqui? Pois bem, estamos chegando ao final do próximo bloco. No próximo bloco, nós vamos começar daqui
de onde nós, obviamente, terminamos esse para fim de que nós não percamos o nosso fio do nosso raciocínio, o fio do nosso raciocínio. Então, até já, não saia daí, vá beber sua água e volte, eu estou aqui te esperando. Até já. Dúvidas, quesitos, questionamentos? Professora Luciana Medeiros@gmail.com ou através do Face Luzinha Medeiros. Me adicione e diga lá que você é meu aluno, que nós vamos ter o maior prazer de ficar lá tirando dúvidas, batendo um papo aí com você. Tranquilos? Até já! Clique lá